Olá, bom dia. Bom dia. Subiu para 29 o número de mortos, um temporal que atingiu o estado de São Paulo. Mais 2 corpos foram encontrados hoje no deslizamento de Franco da Rocha. O Brasil registrou quase 1.000 mortos pela Covid em 24 horas. Em Minas Gerais, 70% dos internados nas UTIs não se vacinaram. Teve protesto nesta madrugada contra a morte brutal e covarde do jovem congolês Moise. O dono do quiosque vizinho vai ser ouvido hoje pela Polícia do Rio. Foi publicada no Diário Oficial a dispensa da prova de vida presencial para aposentados e pensionistas do INSS. O brasileiro volta a conviver com juros e inflação acima dos 10%. Comprar o básico e pagar as dívidas vai ficar mais difícil. E o Brasil estreou agora há pouco nas Olimpíadas de Inverno em Pequim. Hoje é quinta-feira, 3 de fevereiro. Hoje o Brasil está começando. Bom Dia Brasil de hoje começa com mais um levantamento que reforça, Ana, a importância da vacina contra a Covid. Esse levantamento vem de Minas Gerais, mostrando que mais de 70% dos internados na terapia intensiva não tomaram nenhuma dose da vacina. E aí, Aline Aguiar, bom dia para você em Minas. Muitos agora se arrependem dessa decisão. Um sentimento, Ana, que aparece depois de viver o estágio mais grave da doença. Bom dia a todos. São histórias que se repetem de pessoas que, por diversos motivos, não buscaram a imunização e que só agora veem a importância das vacinas. Um adiamento que poderia ter custado a própria vida. João acabou não se vacinando contra a Covid, pegou a doença e foi para o CTI. Hoje se recupera na enfermaria e o medo da morte fez repensar a decisão. Eu já cheguei na Santa Casa de Belo Horizonte, já ruim, já está num estado grave. E fui parar no CTI. O que veio na minha cabeça, a primeira coisa, eu teria que ter vacinado. Daniela é psicóloga do CTI de Covid de um dos maiores hospitais de Belo Horizonte. Acompanha de perto a angústia dos pacientes que podiam, mas não se imunizaram. Eles sempre me perguntam, Daniela, se eu tivesse vacinado, será que eu estaria aqui? A ciência que eles negavam ou questionavam, é a ciência que agora eles precisam. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que mais de 70% dos pacientes internados em UTIs específicas de Covid aqui no estado não tomaram nenhuma dose da vacina. Especialistas dizem que, de uma forma geral, isso se repete no mundo inteiro, o que só comprova o que os cientistas vêm afirmando desde o início. As vacinas são eficazes e seguras. Pessoas vacinadas com esquema completo e com reforços, elas têm muito menos chance de adoecer com gravidade. É exatamente o que a gente imaginava que acontecesse, ou seja, as vacinas previnem esse agravamento e a morte por Covid. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, agentes de saúde tentam convencer por telefone pessoas que ainda precisam se imunizar. Já houve momentos em que a unidade estava para fechar e o paciente falou, não, mas eu estou aqui ainda em outro bairro, estou trabalhando. Falei, não, a gente espera. É tão duro ver uma situação dessa que poderia ser evitada se aquela pessoa tivesse vacinado no momento correto, né? Quem não vacinou, vacina. Porque o que eu estou passando aqui, eu estou arrependido lá atrás. Esse é o recado e os especialistas também reforçam. Quem ainda não se imunizou, dá tempo de mudar de ideia e diminuir a possibilidade de parar em um hospital por causa da Covid. Ana. Exatamente, Aline, vacinas salvam vidas e é importante a gente reforçar isso, ainda mais nesse momento que estamos com a Ômicron, trazendo aí essas voltas das internações e voltas de muitas complicações outras também. O Brasil registrou a maior média de mortes por Covid desde o final de agosto do ano passado. Vamos para os números da pandemia, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. São, em média, 653 vidas perdidas por dia. É uma alta de 178% na comparação com 14 dias atrás. A média de casos conhecidos está em quase 180 mil por dia, aumento de 63% na comparação com 2 semanas atrás. 946 mortes por Covid foram confirmadas em 24 horas. Essa aqui é a maior marca desde agosto. E foram registrados mais de 188 mil novos casos.
Desde o início da pandemia, já são 629.078 vidas perdidas. Total de casos conhecidos já passa dos 25.800.000. Vamos agora ver a vacinação. Em 24 horas, mais de 491 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina. Temos no total 165 milhões de pessoas com a primeira dose, o que dá 77% da população brasileira e 82% da população de 5 anos ou mais que pode se vacinar. A segunda dose, ou a dose única, foi aplicada em 24 horas em mais de 780 mil pessoas. Chegamos então a 150 milhões, 70% da população brasileira com esquema de vacinação completo, o que dá 75% da população vacinável. A dose de reforço, em 24 horas, foi aplicada em 2.291.000 pessoas e até agora, então, temos mais de 48 milhões com essa dose de reforço, o que dá 22,5% da população em geral e 24% da população que pode se vacinar. Olha, acaba de subir para 30 o número de mortos em decorrência das chuvas em São Paulo. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi, porque mais 3 corpos foram encontrados no fim da madrugada e agora de manhã em Franco da Rocha. Foi a cidade mais afetada aí na região metropolitana, não é, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Com o resgate desses 3 corpos, subiu para 14 o número de mortes provocados pelo deslizamento do barranco em Franco da Rocha, aqui na região metropolitana de São Paulo. Por volta das 6 da manhã, foi resgatado o corpo de uma criança de 10 anos. Um outro corpo ainda não foi identificado. Mais cedo, às 4 da manhã, foi encontrado o corpo de um homem de 36 anos. Resgate complicado, porque estava numa área de difícil acesso, muita lama e demora também, né, por esse resgate que a gente acompanhou. As equipes estão usando uma escavadeira para ajudar na remoção do entulho, do barro. Os bombeiros e os voluntários continuam as buscas por mais 4 desaparecidos. E todo mundo sabe, né? Tragédias como essa de Franco da Rocha, municípios vizinhos, todos os anos ocorrem no período das chuvas. Deslizamentos de terra que levam casas, vidas. As áreas de risco são conhecidas, são mapeadas. Mas o que falta é investimento. Investimento municipal, estadual, federal, que não são feitos na quantidade nem no momento adequados. Pelo 4º dia seguido, as buscas avançaram pela noite. Essa imagem de satélite mostra que a cidade de Franco da Rocha, na região norte da Grande São Paulo, é cercada por morros. O mapa indica quase 300 pontos com risco de deslizamento de encostas. Os locais em vermelho e marrom são de maior risco. Segundo o estudo mais recente da Defesa Civil, o local da tragédia é considerado de alto risco para deslizamentos. Ainda assim, nunca entrou na lista de prioridades para obras. Os moradores da Rua São Carlos dizem que nunca houve nenhum tipo de intervenção do poder público por aqui. A dona Fátima mora há 7 anos no local da tragédia, mas ela diz que nunca foi comunicada dos riscos que corria. E a prefeitura nunca veio aqui? Nunca veio. Para falar nada, sim. Nunca veio dizer se era área de risco ou algo assim? Não. O prefeito diz que nos últimos 3 anos foram investidos cerca de 20 milhões de reais em obras de drenagem e contenção de encostas. Mas a prioridade foram áreas de risco muito alto, segundo um outro estudo, que não coloca a região do desabamento como prioritária. Obras de pequeno porte, a própria prefeitura arca com os custos. E as obras de grande porte, a gente faz o projeto e vai através do recurso, através do governo do estado e federal. Para evitar novas tragédias, o investimento precisa ser preventivo e de longo prazo. É que a gente não consegue conceber o caminho do dinheiro para além do mandato eleitoral de cada governante. E aí a gente, a cada período de chuvas, o problema volta com a urgência dele. Mas assim, daqui a 1 semana, 2 semanas, terminou o período chuvoso, no final de março, isso sai da agenda. Só que os gestores só querem ter o benefício do seu curtíssimo prazo eleitoral. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional informou que no ano passado repassou 584 milhões de reais para obras de prevenção para os estados e municípios. Só São Paulo, de acordo com o Ministério, recebeu 84 milhões de reais para obras de drenagem e 38 milhões para contenção de encostas. O Ministério ressalta que a execução é de responsabilidade dos estados e municípios e que a liberação dos recursos depende da evolução das obras. Já o governo do estado de São Paulo informou que 96% dos recursos destinados para o monitoramento e atendimento emergencial em áreas de risco foram utilizados.
A Prefeitura de Franco da Rocha informou que deve começar a pagar na semana que vem um auxílio aluguel de R$ 400 para as famílias desabrigadas. 188 imóveis foram interditados na área do acidente desde domingo. De Franco da Rocha, vamos aqui para a capital. Equipes terminaram nesta madrugada de tapar com concreto aquela cratera que apareceu ali, que abriu na Marginal Tietê, uma das vias mais importantes aqui da cidade. O Rafael Ihara está sobrevoando a área e mostra para a gente como é que está a situação por lá. Bom dia para você. Bom dia, Rodrigo, Chico, Ana Paula. Bom dia a todos que estão com a gente aqui no Bom Dia Brasil. Globocop sobrevoa exatamente o ponto em que os veículos da pista local da Marginal do Rio Tietê estão sendo desviados para uma avenida por dentro do bairro, a Hermano Marchetti. Tem congestionamento aqui em outras vias do entorno, em algumas pontes que cruzam o Rio Tietê. Todo mundo, claro, na maior expectativa pela conclusão dos trabalhos lá na frente, na cratera que se abriu na terça de manhã. Trabalhos que avançam de pouquinho em pouquinho. Qual é a situação de momento? O buraco que engoliu 3 faixas da via já foi tapado com 4.000 metros cúbicos de argamassa. Tudo isso transportado em 650 caminhões. Já o trabalho para jogar aquelas rochas grandes no túnel de ventilação continua e ainda vai longe. Só depois começa a sucção da água do esgoto que vazou. O objetivo é estabilizar o solo o quanto antes para liberar a pista central e diminuir, pelo menos um pouco, o transtorno para o motorista paulistano. De São Paulo, Rafael Ihara, para o Bom Dia Brasil. Valeu, Rafael Ihara, obrigado. E é isso. A última informação, de acordo com os engenheiros, a avaliação é a seguinte: não há necessidade de colocar as estacas entre a pista local e a pista central, como foi discutido anteriormente. Vão aguardar agora o decorrer do dia para ver se essa argamassa seca um pouco. Vão fazer uma avaliação, já com a possibilidade, se estiver tudo em condições, o terreno mais sedimentado, de liberação da pista central na noite desta quinta-feira ou na madrugada de sexta, bem antes até do que foi previsto. A gente vai seguir acompanhando. Chico e Ana. Tá certo, Rodrigo. Até já. Agora, tem uma preocupação aí a mais, é que parte do estado de São Paulo continua na rota do temporal. Marcelo Pereira, já aqui a postos para falar disso pra gente. Marcelo, bom dia. A chuva voltou a castigar o interior do estado, né? Hoje chove de novo? Voltou sim, viu, Ana? Hoje chove muito no interior do estado e já pode chover agora pela manhã na capital paulista. Bom dia para você, bom dia também para os nossos amigos e amigas de casa. Essa chuva já pode cair em grande parte no norte e no oeste do estado de São Paulo, com acumulados que podem chegar na casa dos 25 milímetros. Por isso, o risco para alagamentos e deslizamentos não pode ser descartado. E muitas cidades do interior não estão comportando tanta chuva caindo de uma única vez. Jaú, no centro do estado, dá só uma olhada. O rio voltou a transbordar e provocar alagamentos ontem. Todas as aulas do município foram suspensas. A Defesa Civil percorreu áreas de risco, avaliando os estragos. Um homem de 44 anos continua desaparecido. As buscas devem ser retomadas ainda hoje. Mais de 1.000 pessoas foram atingidas pela maior enchente da história de Jaú, no interior de São Paulo. Os temporais também estão espalhados pelo país. Para você que está aqui no Amazonas, Rondônia, descendo pelo Mato Grosso e também Brasília, Minas Gerais, tem previsão de muita chuva para esta quinta-feira. Em BH, já pode chover agora de manhã, é para lá que vamos ao vivo. Na capital mineira, a máxima vai ser de 29 graus e com a umidade em alta, à tarde tem previsão de muito mais chuva e já choveu agora pela manhã em alguns pontos. O calorão está em destaque para você que está no Nordeste e no Sul do país. Destaque para Porto Alegre com 36 graus, Teresina com 35 e Maceió com 32 graus. Falando do Nordeste, é para lá que nós vamos agora. Vitória da Conquista, no sul da Bahia, olha que imagem bonita. Por lá hoje não tem previsão de chuva e a máxima vai ser de 29 graus. Agora tem uma boa notícia para você que está no sul. Amanhã tem chuva para toda a região. Para Chapecó, em Santa Catarina, São Borja, no Rio Grande do Sul e Foz do Iguaçu, com 40 milímetros. Vai chover bastante por aí em Foz. Vamos para lá agora? Onde estão previstos esses 40 milímetros. E essas cataratas, nós vamos vendo aí, as cataratas do Iguaçu, vão ficar ainda mais bonitas com tanta água. Eu volto com você, Chico e Ana. Obrigado, Marcelo. Aposentados e pensionistas do INSS não vão mais precisar ir pessoalmente às agências para fazer a prova de vida. A portaria que regulamenta o fim da perícia presencial foi publicada agora de manhã no Diário Oficial. Heraldo Pereira, bom dia para você. O que mais você tem dessa história?
A medida que já está em vigor. Bom dia, Chico Pinheiro, Ana Paula, bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Está valendo. Prova de vida é para aposentados e pensionistas e para quem recebe outros tipos de benefícios do INSS. O comparecimento pessoal deixa de ser exigido. Repórter Raquel Honorato está no Palácio do Planalto. Tem todos os detalhes dessa medida. Bom dia, Raquel. Manhã chuvosa em Brasília. Oi, Heraldo, bom dia a você, bom dia a todos. O presidente do INSS disse que a partir de agora a obrigação de provar que a pessoa está viva passa a ser do próprio instituto e não mais do beneficiário. Nessa portaria publicada hoje, o governo afirmou que fica vedada ao INSS a exigência de comprovação presencial de vida, quando esta implicar no deslocamento dos beneficiários de suas próprias residências à unidade do INSS ou à instituição financeira pagadora do benefício. E reforçou que fica suspenso até 31 de dezembro deste ano o bloqueio de pagamento por falta de comprovação de vida. Atualmente, segundo o INSS, dos 36 milhões de beneficiários que precisam realizar a prova de vida, 5 milhões têm mais de 80 anos. Por conta da pandemia, o Instituto chegou a suspender a exigência da prova de vida de março de 2020 a maio do ano passado e voltou a exigir em junho. A partir de agora, então, o Instituto vai fazer um cruzamento de dados para confirmar que a pessoa está viva. E aí podem servir para essa prova de vida, tirar ou renovar o passaporte, tirar carteira de identidade ou de motorista e renovação dos documentos, votar, transferência de veículo, aquisição ou renovação de empréstimo consignado, registros de vacinação e consultas no Sistema Único de Saúde e ainda bases de informações dos governos estaduais e municipais. Heraldo. Raquel Honorato, fim da prova de vida presencial para o INSS. O INSS tem até o dia 31 de dezembro para implementar as mudanças. E veja a seguir, a Polícia Federal faz 2 operações agora cedo para prender suspeitos de lavar dinheiro do tráfico de drogas. Um protesto pede justiça pela morte do congolês Moise, espancado brutalmente no Rio. E cocaína envenenada causa a morte de 20 pessoas na Argentina. A gente traz os detalhes já já. Agora são 8 horas e 47 minutos, horário de Brasília. Nessa madrugada, manifestantes fizeram um protesto pelo assassinato brutal do congolês Moise. O protesto foi em frente ao quiosque da Barra da Tijuca, onde ele foi espancado até a morte. A TV Globo teve acesso aos depoimentos dos 3 agressores que já estão presos. Os 3 agressores já estão num presídio, na zona norte do Rio. Mas a investigação não terminou. Os agentes devem ouvir ainda hoje o depoimento do policial militar Alauir Matos de Faria. Ele é o dono do quiosque Biruta, vizinho ao Tropicália, onde o crime aconteceu. É no Biruta que trabalha também um dos agressores. A TV Globo teve acesso aos depoimentos dos 3 presos. Fábio Silva, conhecido como Belo, trabalha como vendedor de bebidas na praia. No vídeo, é ele quem dá as primeiras pauladas em Moise. Belo disse à polícia que Moise chegou ao quiosque completamente alterado e que não tinha a intenção de matar o congolês. Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca é o homem que espanca Moise quando ele já está imobilizado no chão. Alisson disse no depoimento que trabalhava no quiosque vizinho ao local onde Moise foi espancado. Contou que decidiu agredir Moise porque ele já estava perturbando há alguns dias. Estava extremamente alcoolizado e arrumando problemas. Reconheceu que exagerou nas agressões, mas afirmou que não teve intenção de matar. O terceiro preso é Brandon Alexander Luz da Silva, o Tota. É ele quem dá um mata-leão e amarra a vítima. No depoimento, ele diz que trabalha numa barraca de praia e que decidiu imobilizar Moise para que ele parasse de oferecer risco à sua integridade. E que quando Moise parou de resistir, decidiu amarrá-lo, com medo de que ele o perseguisse. Quando percebeu que Moise não estava respirando, conta que tentou reanimá-lo. Disse que Belo, o outro preso, chamou uma ambulância e ele foi embora. E que só soube que Moise tinha morrido no dia seguinte. O dono do quiosque Tropicália, onde o crime aconteceu, também prestou depoimento à polícia.
Carlos Fábio da Silva Musi disse que conhecia Moïse há pelo menos 2 anos e que o congolês nunca tinha se envolvido em confusão. Disse que dia 24 de janeiro, às 8h30 da noite, antes de ir embora, viu Moïse alcoolizado e o aconselhou a ir para casa. Disse ainda que recebeu uma mensagem de áudio de Belo, um dos agressores, contando o que aconteceu e perguntando se as câmeras do quiosque estavam gravando. O dono disse que desconfiou, respondeu que não e o rapaz pareceu aliviado. A região Moïse não era uma pessoa aleatória, bêbada, que estava naquele local, como estão tentando construir na imagem dele. O fato é, Moïse era trabalhador, estava indo trabalhar e estava buscando pela remuneração do seu trabalho. Ontem à noite, o jornal Folha de São Paulo divulgou a notícia de que a família de Moïse teria sido intimidada por 2 policiais militares. A TV Globo confirmou a informação com parentes. A família disse à Folha que tinha ido ao quiosque para saber o que havia acontecido com Moïse e que os PMs interferiram nas perguntas. A mãe de Moïse esteve ontem na delegacia para prestar depoimento. Saiu de lá com um único desejo. Pedir só de justiça para fazer trabalho dele, o ato final, né? E olha, sobre essa acusação de que policiais intimidaram a família de Moïse, a PM do Rio disse que todas as circunstâncias do crime estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da capital. Em Curitiba, uma mulher denunciou que foi vítima de ofensas racistas de um passageiro que se recusava a usar a máscara no ônibus. O bilhete escrito à mão foi entregue a essa moça negra que não quer mostrar o rosto. Ela recebeu o papel dentro de um ônibus no fim de uma viagem que fazia de volta de Porto Alegre, onde tinha ido visitar os pais. O homem que entregou o bilhete era um passageiro que fez boa parte do trajeto na poltrona ao lado dela e teria se recusado a usar máscara, contrariando as orientações dos infectologistas, as leis que tratam do assunto e as normas da própria empresa de transporte de passageiros. Ele sentou ao meu lado, já se pronunciando, dizendo que não ia fazer uso da máscara. E aí o motorista, antes de seguir viagem, passou informando que é a obrigação de todos fazer uso da máscara no transporte de uso coletivo. Aí ele foi, colocou a máscara, e aí durante a viagem ele tirou a máscara diversas vezes. Quando vagou uma poltrona no ônibus, ela decidiu mudar de lugar. Antes dele desembarcar, ele tocou no meu ombro e falou assim: "Ô moça", e me entregou esse bilhete. Logo que chegou em Curitiba, a mulher procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência registrando o que houve na viagem. A polícia afirmou que está investigando o caso e que nos próximos dias irá ouvir a vítima e outras testemunhas. E aí é uma mulher negra, sozinha, viajando numa viagem exaustiva de 12 horas. Tem que ser ofendido dessa maneira, realmente uma boa multa. Eu acho que a gente não pode se calar, em nenhum momento. O homem ainda não foi identificado e a aviação catarinense reforça que repudia qualquer forma de discriminação e preconceito e que se coloca à disposição das autoridades para contribuir com a apuração dessa ocorrência. A Polícia Federal está fazendo 2 operações conjuntas para investigar grupos suspeitos de lavar dinheiro do tráfico de drogas. Estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão em 6 estados, além de 7 mandados de busca no Paraguai. Os alvos de hoje são parentes do traficante Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca. E também uma quadrilha que usava empresas de fachada para lavar dinheiro de traficantes. O grupo teria movimentado 4 bilhões de reais. O governo da Rússia afirmou que o envio de milhares de militares americanos ao leste europeu só vai aumentar a tensão na região. Cecília Malan, de Londres, tem mais detalhes sobre esse capítulo novo da crise provocada pelo medo da Rússia invadir a Ucrânia, né? Cecília, bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. O Kremlin alega que os Estados Unidos não estão atendendo aos apelos para diminuir a tensão e resolver a crise através do diálogo. É que ontem o governo americano anunciou o envio de 3.000 soldados para a Polônia e a Romênia para reforçar o contingente ocidental nesses 2 países.
Mas apesar das críticas aos americanos, a Rússia não para de acumular tropas na fronteira com a Ucrânia. Hoje, a OTAN afirmou que mais 30 mil soldados russos foram enviados a Belarus, país aliado ao Kremlin, que também faz fronteira com a Ucrânia. Em meio a essa movimentação militar, a Europa busca a diplomacia. França e Alemanha estão em contato constante com Moscou e o presidente da Turquia, Recep Erdogan, viaja hoje à capital ucraniana, Kiev. Ele se ofereceu para mediar as negociações entre a Rússia e o Ocidente. Chico, Ana. Ok, obrigada, Cecília. E o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos divulgou novas explicações sobre a chamada Síndrome de Havana, que afetou diplomatas americanos em vários países. Vamos para Nova York, Carolina Cimenti tem os detalhes. Carolina, bom dia. O que mais já foi descoberto sobre essa síndrome? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, esse novo estudo indica que a síndrome pode ter sido causada pela energia eletromagnética de um aparelho oculto. Para contextualizar, a síndrome surgiu em Havana em 2016. Diplomatas americanos ficaram doentes com sintomas como dor de cabeça, tonteira e zumbidos no ouvido. Mais de 1.000 casos surgiram em vários países. Em janeiro, a inteligência americana indicou que a maioria dos casos era provocada por estresse ou fatores do ambiente. Mas alguns casos continuavam sem explicação. E agora, esse novo estudo só aumenta o mistério, sem explicar a origem desse suposto aparelho oculto. E militares americanos fizeram uma operação antiterrorismo na Síria. 13 pessoas morreram, incluindo 6 crianças e 4 mulheres. Foi perto da fronteira com a Turquia. A área é base de militantes islâmicos ligados ao grupo extremista Al-Qaeda. O comando americano na Síria apenas informou que a operação foi um sucesso, sem dar detalhes. O Observatório Sírio de Direitos Humanos disse que foi a maior operação americana na região desde a morte do chefe do Estado Islâmico em 2019. Chico, Ana. Obrigado, Carolina. E na Argentina, 29 pessoas morreram e outras 74 estão internadas depois de terem consumido cocaína envenenada. A polícia suspeita de que o envenenamento tenha sido resultado de uma briga entre traficantes. Uma quadrilha rival teria adulterado a cocaína da gangue que vendeu a droga aos consumidores em cidades da região metropolitana de Buenos Aires. As vítimas sofreram convulsões e paradas cardíacas e a polícia já prendeu 8 pessoas. 15 mil papelotes similares aos que estavam adulterados foram apreendidos. Depois do intervalo, você vai ver como foi a volta dos trabalhos no Congresso. E a gente mostra o impacto no dia a dia dos juros e da inflação acima dos 10%. Agora, 9 em ponto, hora de Brasília. A volta ao trabalho no Congresso foi marcada pela defesa da democracia e respeito ao processo eleitoral. Heraldo Pereira foram discursos com muitos recados dos presidentes da Câmara e do Senado. É a volta dos atores políticos, Ana Paula, ao universo dos 3 poderes. A abertura do ano legislativo, depois do recesso, trouxe embutida a expectativa de mais um período desafiador para as atividades do Congresso Nacional. E não só pelo conteúdo da pauta de votações. Manter as atividades regulares na Câmara e no Senado, num ano de eleições gerais como esse, é sempre desafiador. O Congresso manteve as formalidades de praxe e o ano no Legislativo começou com os presidentes dos 3 poderes sentados lado a lado. Antes dos discursos, uma homenagem às vítimas da Covid e das enchentes em todo o país. Convido todos os presentes a fazer 1 minuto de silêncio. O presidente Bolsonaro citou projetos que, segundo ele, devem ter atenção do Congresso esse ano. Falou também de privatizações. Aqui destacamos o da portabilidade da conta de luz, o do novo marco legal das garantias e o da reforma tributária. Em 22, continuaremos trabalhando para o desenvolvimento, o progresso e o bem-estar de nosso povo, sempre calcados em nossos princípios, nossos valores e em nossa democracia. O presidente da Câmara aproveitou a fala para defender a ciência e a democracia. Devemos nos encorajar e persistir no combate ao vírus,
no concerto de ações para garantir que não faltem recursos, leitos, equipamentos, medicamentos e tudo mais que for necessário para a segurança da população brasileira. Deixemos as eleições para outubro, deixemos os interesses políticos para outubro e agora trabalhemos com mais afinco e unidos para aprovar as matérias que são tão necessárias para o país e para os brasileiros. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu aceitação ao resultado da eleição. Justamente por conta da eleição, o tempo efetivo de trabalho aqui no Congresso será mais curto. O segundo semestre é esvaziado, tem o chamado recesso branco, que é quando os parlamentares cuidam das articulações políticas e das suas próprias campanhas. Costuma também ser um ano focado em pautas que agradam o eleitorado. E por causa da pandemia, até segunda ordem, as sessões na Câmara e no Senado serão híbridas, com deputados e senadores podendo participar virtualmente, se quiserem. A Câmara dos Deputados concluiu a votação de um projeto que permite a dedução do imposto de renda para empresas que incentivarem pesquisas relacionadas à prevenção, controle, tratamento e mitigação da Covid. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E a Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para se manifestar sobre a conclusão da Polícia Federal, conclusão de que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime quando vazou dados sigilosos de um inquérito da PF. Foi nesta investigação que o presidente faltou ao depoimento, hein, Heraldo? Chico, fato que, segundo a PF, não impediu a conclusão do trabalho policial. Realmente, a Procuradoria-Geral da República terá 15 dias para decidir sobre a apresentação de denúncia criminal ou pedido de arquivamento do inquérito. Para a investigação da PF, o presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná, e o ajudante de ordens da presidência, Mauro César Barbosa Cid, cometeram crime de violação do sigilo funcional ao revelarem as informações de um inquérito em andamento. Sem foro privilegiado, o ajudante de ordens foi o único indiciado. A PF também disse que o fato de o presidente da República não ter prestado depoimento, contrariando determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, não atrapalhou o inquérito. No ano passado, o presidente Bolsonaro divulgou durante uma live suspeitas sem provas sobre o sistema eleitoral. Citou o inquérito da PF, distorcendo dados. No dia seguinte, publicou em redes sociais o link da íntegra do inquérito sigiloso. No mesmo dia, o TSE esclareceu que o ataque hacker não tinha representado risco à integridade das eleições de 2018 e que a investigação não havia sido concluída. O deputado Felipe Barros disse que não houve crime na divulgação do conteúdo da investigação e que não há qualquer fundamento no indiciamento. O ajudante de ordens da Presidência da República e o Palácio do Planalto não se manifestaram. Veja daqui a pouco, a taxa Selic sobe pela 8ª vez seguida. E você vai ver como os juros e a inflação acima dos 2 dígitos mexem com o seu bolso. Agora são 9h08, hora de Brasília. Depois de quase 5 anos, o Brasil voltou a ter juros acima de 10%. Pelo terceiro mês seguido, a alta foi de 1,5 ponto percentual e chegou a 10,75% ao ano. No início do ano passado, a taxa estava lá em 2% ao ano. De lá para cá, foram 8 altas seguidas e a última vez que os juros estiveram assim, na casa dos 2 dígitos, foi em 2017. Juros e inflação juntos acima dos 10%. Na prática, isso significa que o poder de compra vai ficar ainda menor. E quem está pensando em pegar dinheiro emprestado, né, Heraldo, vai ficar mais difícil pagar a dívida lá na frente. Isso aí, Chico, realidade que se impõe a quem precisa de empréstimo. A taxa básica em elevação é uma espécie de guia, um parâmetro para todas as taxas de juros cobradas no país, inclusive os empréstimos bancários, financiamentos. Decisão da autoridade monetária. Depois de quase 5 anos, os brasileiros vão ter juros e inflação ao mesmo tempo acima de 10%. Da carne de segunda ao frango,
ovos e até o café. Os preços subiram na casa dos 2 dígitos. Pois é, daí a gente tem que ir para a linguiça, tem que ir para o ovo, né? Tem que buscar alternativas. O consumidor que já está fazendo malabarismo para comprar o básico no supermercado tem que se preparar. E a inflação? Ela vai ter uma desaceleração ao longo do ano, mas a energia elétrica vai continuar pesando no bolso, gasolina possivelmente vai continuar pesando no bolso, o gás também pode não subir muito, mas vai continuar alto. E agora, com juros da taxa Selic a 10,75% ao ano, pegar empréstimo para pagar contas ou comprar algo pode gerar uma dívida ainda maior. Olha essa simulação feita já com o impacto da nova Selic nas taxas cobradas pelos bancos. Se você pegar um empréstimo pessoal de R$5.000, no final de um ano a dívida pula para mais de R$6.300. Para quem realmente precisa de dinheiro emprestado, a dica é negociar direto com o banco. Se você quer pegar uma taxa mais baixa um pouco, não pegue em terminal eletrônico, não pegue no aplicativo, aquela automática, vá ao seu gerente e solicite uma análise para ele. Eu garanto que você vai pegar uma taxa bem mais baixa do que a que está sendo praticada normalmente no dia a dia. Outra saída pode ser a portabilidade, ou seja, trocar de plano de saúde, de operadora de celular ou de banco. Nesse caso, a ideia é levar uma dívida com juros maiores para outra instituição que cobre menos. Muita gente está descobrindo que vale a pena seguir esse caminho. Só no ano passado, de acordo com o Banco Central, os brasileiros fizeram 4,5 milhões de operações de portabilidade de dívidas entre os bancos. João trocou de operadora. O plano de dados do celular ficou muito caro. Primeiro ele cancelou o plano e no final do ano passado fez a portabilidade para outra operadora, que tinha um plano de internet semelhante, mas cobrava menos. Para mim foi excelente. Como tudo está muito caro, gasolina está muito caro, mercado está muito caro, plano de celular está muito caro. Então, realmente, qualquer coisa que você puder economizar, né, na medida do possível, eu acho que é importante. Eu acho que ajuda, né? Alta de juros que já vinha sendo sinalizada pela autoridade monetária e também pela Ana Flor conosco aqui no estúdio. Bom dia, Ana Flor, o que é que vem por aí, hein? Bom dia, Heraldo. Falamos disso ontem, né? Dessa subida que deve continuar, viu? O Banco Central está sinalizando que vai seguir subindo, porque está longe de controlar a inflação nesse momento, mas num ritmo menor. Agora, essa alta de juros tem um efeito direto e enorme na vida dos brasileiros. Primeiro, quem já está endividado tem que cuidar muito, a reportagem mesmo mostrou, como vai subir esse custo de rolar uma dívida para frente. O brasileiro que já muitas vezes já está se endividando para pagar as contas do dia a dia, a luz, aluguel, tem que tomar muito cuidado porque vai custar muito mais rolar essas dívidas para frente. Um outro fator importante é que o juro alto desacelera a economia. Para uma empresa investir, fica muito caro. Essa empresa acaba tendo que pensar muitas vezes antes de fazer um investimento e, com isso, fazer novas contratações. Então, tem um impacto no emprego também. Agora, além disso, a gente tem que pensar em setores como construção civil, que bombou durante a pandemia, quando o juro estava baixo, por exemplo, lá no início, e também quando a população tinha mais recurso. Isso vai levar a menos emprego num setor tão importante que emprega tanto quanto esse. Então, é um momento delicado e isso deve entrar, viu, o ano que vem, 2023. Ana e Chico. Agora, Ana Flor, bom dia para você. A gente viu agora há pouco que esses assuntos, inflação, preço dos combustíveis, tudo isso foi destaque na abertura dos trabalhos do Congresso que a gente mostrou agora há pouco. E as cobranças em cima disso, em ano eleitoral, ficam ainda maiores. Ficam sim, né, Ana? Sabe por quê? Porque o eleitor, na hora de votar, também pensa no bolso dele. E a situação não está fácil. O desemprego em alta, a inflação em alta também estava nos recados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a ser direto num recado que mandou para a área econômica, mas também para
para a área política do governo, dizendo que não dá para fazer truques ilusionistas ou aventuras temerárias para combater desemprego e inflação. Ele também fez um apelo aos políticos que deixem a disputa eleitoral para outubro e que agora pensem ainda em aprovar medidas e reformas que possam facilitar a vida das pessoas. A economia é um foco deste ano, foi também até foco da fala do presidente da República e do presidente do Senado Federal. A gente tem que ver se o Congresso ainda vai ter coragem de aprovar alguma medida, por exemplo, que ajude no bolso de todos os brasileiros, né, Heraldo? Retomada das atividades no mundo da política, Ana Flor. Bom dia. Bom dia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem reunião prevista com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também participa dessas articulações políticas para tratar de uma possível medida, uma medida que possibilite redução de preços dos combustíveis. Intervalo rápido, na volta tem gols, tem esporte, já está aqui a Carol Barcelos. É isso, Chico, bom dia para todo mundo. Vamos ver a estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. E também, olha aí, ó, foi bonita, hein? Já eu te mostro. Tem também os gols dos estaduais com a primeira demissão de técnico esse ano. Foi rápido. Intervalo rapidinho, a gente volta já agora 9h19. A gente entrega agora para Carol Barcelos, tem as notícias do esporte. Estreia do Brasil agora de manhã nas Olimpíadas de Inverno, né, Carol? Já estreamos, Chico. Estreamos com Sabrina Castro, do esqui estilo livre. Ela foi a primeira brasileira a competir em Pequim. E o repórter Guilherme Rosseguini acompanhou a prova e vai contar pra gente. Olá, Carol, Ana, Chico, saudações a vocês, a todos que nos acompanham. Foi uma estreia brasileira com muito frio aqui na China, viu? Eu estou no Parque de Neve de Ghent, uma região de montanhas, que fica a mais ou menos 250 quilômetros da capital Pequim. A Sabrina Castro, atleta do esqui estilo livre brasileira, que fez a estreia aqui, no momento da prova, encarou uma sensação térmica de menos 28 graus Celsius. Isso mesmo. Ela disputou a prova dos moguls. Você vai descendo morro abaixo, passando por pequenos montinhos de neve, tem que fazer 2 saltos acrobáticos e no final é avaliada também pelo tempo da descida. A Sabrina gostou muito do desempenho, terminou em 21º lugar entre as 30 competidoras. As 10 melhores já avançaram direto para a final. A Sabrina e as outras competidoras terão mais uma chance no domingo. Pelo jeito, teremos também muito frio. E antes que eu congele aqui, eu volto com você. Toca daí do estúdio, Carol, que tá bem mais quentinho. Dá nem pra reclamar da temperatura, que aqui é uma friaca, mas olha, eu não sei como é que a dureza. pessoa consegue se mexer naquela temperatura, ainda mais fazer aquela acrobacia linda que a gente viu, Mas é né? impressionante, é muito bonito, né? Lindo. Friagem danada. Olimpíadas de Inverno é garantia de espetáculo, tá? Só vocês acompanharem com a gente aqui no Bom Dia. Olha só que aqui no Brasil a temporada do futebol mal começou e já teve o primeiro técnico demitido. Silvinho não é mais treinador do Corinthians, depois da derrota no Clássico contra o Santos pelo Campeonato Paulista. O jogo terminou ao som de vaias da torcida do Corinthians. E olha que o time até começou bem. O Juliano ajeitou a bola para o Jô marcar. Mas aí, Marcos Leonardo passou por 3 e empatou. E o gol da virada também foi dele, 2-1. E o Silvinho deixa o Corinthians depois de 9 meses. O time principal do Flamengo e o técnico português Paulo Souza estrearam no Campeonato Carioca com vitória sobre o Boa Vista. Vitinho brilhou nas assistências. Primeiro deu passe para o recém-contratado Marinho. Aí teve a comemoração acrobática clássica dele. Agora Vitinho para Pedro, 2-0. Vitinho com o Thiago Maia e depois para Gabigol. Flamengo 3, Boa Vista 0. O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3-2 com 2 gols do Nenê. Depois do lançamento, o Nenê invadiu a área, deixou o Gilberto no chão e chutou, foi bonito. No Campeonato Mineiro, o Galo ganhou. Na verdade, o Galo goleou o Uberlândia por 4-0. Destaque para esse gol, o gol da insistência. Fábio Gomes aproveitou o segundo rebote da jogada, já quase caindo. E o América Mineiro venceu o Cruzeiro por 2-0, gols de Patrick e Alê. E no Campeonato Gaúcho, o Inter ficou no 0-0 com o São Luís. Já o Grêmio venceu o São José por 2-1. Estreia do time titular, destaque para essa cobrança de falta, colombiano Campas. Fala agora do Campeonato Baiano, porque teve clássico, né? Clássico Bavi, Bahia e Vitória.
Golaço do Luigi, o Vitória fez 1-0. Mas aí também, mais um colombiano marcando, Rodalega, aproveitou o rebote para empatar. Olha, é isso. Hoje eu volto amanhã com a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno e também mais jogos estaduais. Combinado, Carol. Vamos lá para as nossas últimas notícias. Rodrigo. Olha só, os bombeiros que trabalham nas buscas em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, acabaram de informar que, diferentemente do que disse a equipe de saúde da prefeitura da cidade, hoje foram encontrados 2 e não 3 corpos de vítimas do deslizamento. Portanto, atualizando, são 13 os mortos na cidade, 29 o total de mortos pelas chuvas no estado. Um bom dia para todos e até amanhã. Aqui no Planalto Central do país, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou hoje à Procuradoria-Geral da República relatório da Polícia Federal que concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação no caso da vacina Covaxin. Inquérito aberto no ano passado, depois de notícia crime apresentada contra o presidente por um grupo de senadores da então CPI da Covid no Senado. Cabe ao procurador-geral Augusto Aras decidir se pede arquivamento, mais investigações ou se oferece denúncia contra o presidente. Bom dia a todos. E morreu ontem, aos 81 anos, por complicações decorrentes da Covid, um dos fundadores do PT, Tilden Santiago. Tilden também foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais, aqui de Minas Gerais, deputado federal e embaixador do Brasil em Cuba. Nossa solidariedade à família. E a Escandinávia está prestes a se tornar a primeira região aqui da Europa livre das medidas de combate à pandemia. A Suécia deve anunciar hoje que as restrições acabam na semana que vem. Dinamarca e Noruega já relaxaram tudo. Apesar das infecções continuarem subindo na região, a alta taxa de vacinação tem evitado casos graves e a sobrecarga dos hospitais. Os não vacinados terão que continuar tomando muitos cuidados especiais. Até amanhã, gente. Amanhã. Eu quero manifestar também meus sentimentos pela morte de Tilden Santiago, que foi nosso presidente de sindicato e começou a vida como padre, sacerdote operário na França. É isso aí, que descanse em paz. Obrigado a vocês. Vem aí agora o Mais Você Hoje com Fabrício Battaglini, cheio de flores, colorido. Bom dia, Fabrício. Bom dia. Fala, Chico, Ana, Carol, bom dia. Bom dia, pessoal. Olha só, hein? Hoje tem o quadro Tá Lascado e o nosso Gil do Vigor vai falar, sabe sobre o quê? Olha aí, ó. Sobre salário mínimo, assunto que interessa a muitos brasileiros. E ele vai trazer também dicas para tentar esticar esse dinheiro, que costuma ser curtinho, né? Também é dia do feed da Ana, com o que tá bombando na internet. A Ju Massaoka, que também já tá por aqui. Fala, Ju, vai trazer os memes da festa de ontem do BBB, que já rendeu muitos memes essa festa, viu? E na culinária, turma, a Ana vai ensinar a fazer zeppoli. Vocês sabem o que é zeppoli? Essa rosquinha tradicional italiana, que é uma delícia. Não Tem sei. uma massa assim, ó, levíssima e super crocante. Conhece, Ana? E gosta? Parece ótimo. Não, nunca provei. Manda pra cá, adorei. A cara tá maravilhosa. Você de casa, então, fica com o Fabrício, com Mais Você. Ótimo dia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. A gente se vê amanhã. A gente volta, obrigado. Um bom dia para você.